2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, o Messias, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Nós estamos já quase concluindo a segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos aqui no capítulo 4, que nós vamos dividir em pelo menos duas pregações, duas mensagens. E nós vemos aqui, irmãos, que na reta final, o apóstolo já próximo já de concluir a sua carta, e a sua última carta. Como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo foi morto no ano 64. O imperador Nero estava dominando em Roma e decidiu perseguir a igreja. E acreditava ele que se matasse os líderes, a igreja ia se acabar. Mas pelo contrário, a prisão de Paulo e a morte de Paulo, e fala disso em Filipenses, as prisões de Paulo foi dar ânimo aos irmãos que estavam com medo. E os irmãos que estavam com medo, quando viram Paulo preso, disseram que Paulo estava preso e nós estamos aqui sendo covarde. Então, se Paulo está preso pelo evangelho, vamos sair dessa covardia e vamos fazer a obra de Deus. Então, quando aqueles homens eram presos, os crentes que estavam ali criavam mais força, mais ânimo, mais fé para poder fazer a obra de Deus. Então não foi diferente com a morte de Paulo, a morte de Pedro. Quando a igreja viu que aqueles homens pregavam e aqueles homens ali sendo mortos pelo evangelho, logo a igreja viu, poxa vida, se não fosse verdade, esses homens não iam morrer por nada. Se eles morreram realmente, deram a vida, é porque realmente isso era verdade. E dizem os historiadores que quanto mais cristãos morriam na perseguição de Nero, mais a igreja aumentava. O próprio povo que estava na arena do Coliseu se reunia ali aproximadamente 110 mil pessoas, para um espetáculo daquele, e ver os cristãos sendo massacrados. As próprias pessoas que estavam ali vibrando com o sangue dos cristãos sendo derramado, depois eles iam meditar, aquelas pessoas morreram pela fé delas. Então eles não morreram de graça. Realmente o que eles pregavam, o que eles crêem, de fato é uma verdade. E as pessoas acabavam logo se convertendo, né? É por isso que diz que o sangue dos mártires eram sementes, né? Que quando o sangue deles caía na terra, era como uma semente sendo plantada. Mais pessoas iam se convertendo, e a igreja chegou a ser o que ela é hoje, para a glória de Deus. Agora, Paulo já está na reta final. Paulo está consciente de que ele foi julgado algumas vezes, e algumas dessas vezes ninguém foi assistir ele no seu julgamento. E ali no julgamento de Paulo, ele já sabia que havia sido decretado pelo imperador romano a sua morte, né? Mesmo com toda mentira, com toda falcatrua, mas foi decretado a morte de Paulo como um herege, como um inimigo do Estado, né? Como um falso profeta, acusação da parte dos judeus, um herege, alguém que foi contra a lei, e como inimigo do Estado, um inimigo da população, um inimigo do imperador, um inimigo do rei. Isso foi, e ali ele sabia que a sentença já estava determinada, que ele ia morrer. E Paulo escrevendo ali a sua carta, logo mais na frente ele vai dizer que já está próximo da sua partida, isso a gente vai ver semana que vem. Mas Paulo, já sabendo que está perto dele morrer, ele vai já escrevendo a carta para Timóteo. No finalzinho dela, Paulo adverte veementemente o jovem pastor Timóteo. E ele diz no versículo 1 do capítulo 4: conjuro-te, Timóteo, eu te conjuro, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que tu, Timóteo, que tu pregues a palavra, que você insista em tempo e fora de tempo, redargua, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, pedido, apelo de Paulo, irmão, para aquele jovem pastor,
Paulo pede, conjura, Paulo está dizendo, Paulo, Timóteo, eu te imploro, eu te suplico, Timóteo, está perto de eu morrer, daqui a pouco eu não estarei mais aqui, Timóteo, mas eu te suplico, te conjuro, pregue a palavra, Timóteo. Eu te conjuro isso, Timóteo, diante de Deus e diante de Jesus, o Messias, que vai julgar tantos os vivos como os mortos, Timóteo, e nós vamos ser julgados por ele. Então, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Não perca tempo, Timóteo. Pregue a palavra. Você tem que insistir. Você tem que pregar, Timóteo, em tempo e fora de tempo. Você tem que exortar, você tem que redarguir, você tem que corrigir, sim, dentro da verdade, mas com toda a longanimidade e doutrina, mas você tem que fazer isso, Timóteo. E Paulo pedia isso a Timóteo, e por causa desse apelo de Paulo, o jovem pastor Timóteo, imagino, que ainda tocou o seu ministério para muitos anos pela frente, lembrava-se do sangue do apóstolo Paulo, da sua cabeça sendo decapitada, e lembrava-se aquele jovem pastor, ficou marcado no coração daquele jovem. Ele lembrava de Paulo, o meu pastor, o meu tutor, aquele que me doutrinou, morreu pelo sangue de Cristo, e antes dele morrer pediu para me pregar a palavra e não perder tempo. Então imagina, meu irmão, que Timóteo se tornou, vamos dizer, uma máquina de evangelizar. Imagina que Timóteo não perdeu mais tempo de pregar a palavra de Deus. Que aonde Timóteo chegava, meu irmão, ele aproveitava as ocasiões, as oportunidades. Quando Timóteo via alguém equivocado, alguém enganado, numa doutrina falsa, numa heresia, Timóteo ia redarguir. Timóteo ia pegar o ponto que aquela pessoa estava crendo dentro da palavra, ia mostrar um contraponto para ela, mostrando que ela estava enganada, que ela estava equivocada. E ele fazia isso, como Paulo pediu. Algumas coisas para nós aqui, obreiros, futuros pastores, futuros presbíteros, futuros obreiros da obra da seara do Senhor e ovelhas do Senhor. A palavra de Deus pede para nós que nós devemos insistir em pregar a palavra, que você não pode perder tempo, você tem que pregar a palavra, amém, irmão? Você tem que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Você tem que se preparar dentro das escrituras para aprender a redarguir as pessoas que estão usando textos equivocados e se firmando em doutrinas equivocadas. Você tem que aprender, sim, você tem que pregar essa palavra em tempo e fora de tempo, em todos os lugares, oportunidades e ambientes possíveis que você estiver. Foi por causa desse pedido de Paulo. E Paulo preocupado, eu vou morrer, não sei quando Cristo vai voltar. Eu acreditei que Cristo ia vir, eu estando vivo ainda, mas estou vendo que eu vou morrer e Ele não vai voltar. Então não sei quantas gerações vêm pela frente, quantos séculos ainda a igreja vai ter que atravessar. Mas uma coisa, nós temos que levar a palavra com fidelidade, para que essa palavra atravesse gerações, atravesse décadas, atravesse séculos, atravesse milênio, mas aonde ela chegar em qualquer geração, ela chega com fidelidade, com pureza e com verdade. Era essa a preocupação de Paulo, era esse o cuidado de Paulo. Tanto é isso que Paulo escreveu muitas cartas, e essas cartas, elas se tornaram imortais, porque elas têm atravessado décadas, séculos e milênios, até onde nós estamos aqui. Então, queridos, uma coisa que nós temos, irmão, que aprender, que entender, é que há uma necessidade de que a palavra seja pregada. Você tem que colocar isso no seu coração. Você tem que colocar isso. Pastor, mas eu não sei pregar. Você sabe. Quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai lhe dar palavras. Ou então você faz como o irmão Daniel, que embora sabe falar, mas gosta de andar com o rádiozinho e o pendrive tocando. Ele vai para alguns lugares aí, bota o pendrive com essas pregações e chega lá e bota lá, irmão, vamos ouvir uma pregação aqui, lá os irmãos escutam a palavra. E isso vai dando fruto também. Mas nós temos, irmão, há uma necessidade, como Paulo disse para Timóteo, há uma necessidade que nós preguemos a palavra. E eu faço essa pergunta à igreja, irmão, você está pregando a palavra? Você está aproveitando as oportunidades para levar o evangelho? Você está aproveitando as ocasiões para pregar a palavra? Nós temos ido, irmão, muitas vezes pelas praças, pregar nos cultos de missões. E a gente acha que isso não vai dando fruto.
A gente está começando a levar poucos CDs, alguns folhetinhos que tem o nosso WhatsApp, que tem o nosso telefone, e as pessoas estão ligando. As pessoas estão ligando. As pessoas estão querendo vir visitar. As pessoas estão sendo... A senhora que ouviu agora no último culto de missões que nós fizemos, coletivo na praça, uma senhora ligou, mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse que aquela palavra estava queimando no coração dela, e ela estava seguindo uma doutrina herege, e queria vir visitar a gente, conhecer mais esse ministério. Mas por quê? Porque havia alguém ali pregando. O Jacques foi para a praça essa semana já 2 vezes com o Evaldo, e foi para a Praça do Ferreira, depois para a Praça Zé de Alencar. E num desses eventos ele diz que as pessoas, irmãos de outras igrejas, pessoas se achegaram e se aglomeraram e ficaram ouvindo aquela palavra, pedindo o telefone, pedindo o endereço, querendo fazer uma visita. Houve um evento que um rapaz chegou e se reconciliou, um irmão desviado, uma Assembleia de Deus. Então, irmãos, e isso, por que está acontecendo isso, irmão? Porque a palavra está sendo pregada. Porque se a palavra for pregada, haverá arrependimento, haverá conversão, haverá reconciliação, haverão vidas libertas e resgatadas. Mas se nós cruzarmos os braços e não pregarmos a palavra, as pessoas não poderão conhecer o Evangelho. Então Paulo pediu isso a Timóteo. Nós pedimos à igreja essa noite, amém, igreja? Pregues a palavra, pregue a palavra. E faça isso em tempo e fora de tempo. Mas faça como ele diz, com longanimidade e doutrina. Ou seja, tem que ser longânimo, saber que nem todos ali vão crer e você vai ter que ter paciência com eles. E com toda longanimidade e doutrina, tem que pregar, irmão, dentro da doutrina. Não se pode pregar uma palavra fora da doutrina, porque as pessoas vão acabar crendo num evangelho que não está dentro da doutrina, e vão se agarrar a esse evangelho que não está dentro da doutrina, achando que é benéfico para ela, quando na verdade é maléfico. Esse é o problema do Brasil hoje. O evangelho que é disseminado nas rádios, nas televisões e nas igrejas, na maioria das igrejas, é um evangelho que não vai poder salvar as pessoas, porque não é o evangelho verdadeiro. E as pessoas que têm ouvido esses evangelhos têm se agarrado a ele, como se esse evangelho pudesse salvar, e não vai poder salvar eles no dia do Senhor. Por quê? Porque não é o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva. Não é. Então, essa responsabilidade é da igreja de Cristo, e eu creio que esse ministério é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo como sendo apenas nós, eu digo que nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, parte dela, claro, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Então nós temos essa verdade. Já imaginou quantas pessoas estão aí nas heresias, que precisam ouvir essa verdade? E você tem essa verdade, você pode levar para ela, e ela pode abrir seus olhos. Quem ouviu o programa da rádio hoje? Você viu que uma senhora ligou, e aquela mulher disse: pastor Jardel, por intermédio dessas pregações aí, a trava foi tirada dos meus olhos. Agora eu estou conhecendo a verdade, que Deus concede o Senhor, e para muitos outros, serem tirados a trava dos olhos dele. A verdade, que infelizmente os pastores não querem aceitar, que infelizmente os pastores se alvoroçam com essa verdade, mas é essa verdade que tem aberto os olhos das pessoas, e tem salvado elas. Então, meu irmão, essa necessidade. E por que essa necessidade, pastor Jardel? Tão gente está pregando esse evangelho. Exatamente pelo fato de, no verso 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Paulo está dizendo o quê? Timóteo, você tem que pregar a palavra com toda a doutrina e longanimidade, tem que ter doutrina, tem que ser a verdade, Timóteo, porque vai vir um tempo que as pessoas não vão querer suportar a sã doutrina. E quando Paulo diz que as pessoas não vão querer sofrer a sã doutrina, o que é que ele está querendo dizer? As pessoas não vão querer aceitar, as pessoas não vão querer viver a sã doutrina, as pessoas não vão querer praticar a sã doutrina, não vão querer sofrer a sã doutrina, ouvir a sã doutrina. Por exemplo, eu tenho ouvido constantemente pessoas do nosso próprio ministério dizer para mim: pastor, suas pregações são muito duras. Eu digo: meu irmão, eu tenho pregado apenas o evangelho puro e simples. Confira com as escrituras o que eu estou pregando. Então logo, se a minha pregação tem sido dura, se você acha a minha pregação dura, então é porque você está achando o evangelho duro. E eu vou dizer para vocês, eu não acho nada de duro no evangelho. Eu não acho nada duro dizer que a irmã tem que mudar as roupas dela e vestir roupa de santidade.
Eu não acho nada duro dizer que os homens têm que abandonar a idolatria do futebol, essas idolatrias dessas coisas que virou idolatria. Eu não acho nada duro nisso. Eu não acho nada duro dizer que alguém tem que abandonar o vício da televisão, o vício da internet, que alguém tem que abandonar o vício das novelas. Eu não vejo nada de duro nisso, irmão. Para quem tem um Espírito Santo, pelo contrário. Pelo contrário, meu Deus do céu, eu estou aprendendo e quero viver isso, quero praticar isso. É exatamente quando nós ouvimos isso, começamos a praticar, que nós começamos a andar dentro da vontade de Deus. Ontem, um filho de um irmão da igreja, não conheço ele, nunca o vi, mas eu estava lá de noite, e algumas vezes eu tiro já tardão da noite, para poder responder algumas mensagens do WhatsApp. E ali eu estava na minha cama já deitado, e aquele jovem começou a falar comigo. De repente eu tenho uma mensagem. Eu perguntei: quem é você, meu irmão? Eu sou o filho da irmã fulano de tal. Pastor, fazer uma tatuagem é pecado? Pastor, se eu fizer uma tatuagem, isso vai me levar para o inferno? Eu não vou poder ser salvo? Eu digo: filho, nós só podemos ser salvos se nós obedecermos a palavra de Deus e viver em santidade. Santidade é separação. Pode ser muito bem com a tatuagem, não aparente ser nada, mas isso está tirando sua santidade. Por quê? Porque você está colocando no seu corpo algo, uma vaidade supérflua, que não há nenhuma necessidade. E isso está tirando sua santidade, porque você está imitando o mundo. Logo, se você está imitando o mundo, você não está em santidade. Se você não está em santidade, você não vai ser salvo. E eu falei para ele: filho, ser diferente não é imitar o que os outros fazem, que parece ser legal. Ser diferente é viver uma vida correta diante de Deus, diante da sociedade, e fazer aquilo que agrada a Deus. Isso sim é ser diferente para essa geração. E aquele jovem falou: pastor, e eu falei: eu acredito que você talvez não vá, continue, mesmo que eu fale isso, mas você vai querer fazer. Eu disse: pastor, eu não vou fazer a tatuagem, não vou fazer. Mas irmãos, o falso evangelho que é pregado, a falsa doutrina que são pregadas, não ensina isso às pessoas. Eu não vejo nada de duro, meu irmão, nisso. Eu não vejo nada de duro já a irmã chegar na igreja com o seu de fora, com as pernas todas de fora, e você pregar e dizer: minha irmã, pelo amor de Deus, viste uma roupa com pudor. Eu não vejo nada de duro nisso, meu irmão. Sempre o evangelho vai ser duro para bodes e cabras. Para quem não quer compromisso com Deus, o evangelho sempre vai ser duro. Mas para quem ama a Cristo, para quem ama o evangelho, para quem quer conhecer a verdade e praticar ela, meu irmão, ele vai se deleitar e vai se alegrar sempre que ele ouvir a verdade. Sempre. Sempre. Sempre que é o homem de Deus, a mulher de Deus, pode estar errado do jeito que ele tiver, mas na hora que ele ouvir a verdade, dizer: eu gostei dessa palavra, eu vou me consertar. Essa é a verdade. Mas Paulo disse, irmão, que ia chegar um tempo que as pessoas não iam querer sofrer a sã doutrina. E eles não querem sofrer a sã doutrina. A sã doutrina fala de quê? De renúncia. A sã doutrina fala de quê? De riqueza? Não. A doutrina fala de ajuntar riqueza? Não. Fala de repartir as riquezas. A sã doutrina fala de curtir o mundo? Não. A sã doutrina fala de rejeitar o mundo, de renunciar ao mundo. A sã doutrina fala de quê? Sã doutrina fala de abnegação. Sã doutrina fala não da gente estar aí rindo, curtindo, não. A sã doutrina fala: vai chorar e prantear diante do Senhor. A sã doutrina, ela fala: renuncia à internet, à televisão, e vai orar, vai buscar Deus. A sã doutrina fala: dedica a tua vida à presença de Deus em oração e em santidade. A sã doutrina fala, a falsa doutrina fala: imita o mundo. A sã doutrina fala: sim, rejeita a aparência do mundo. E isso quer dizer que muitas pessoas não iam querer sofrer a sã doutrina. Por isso, ele diz que eles teriam coceira nos ouvidos, mas terão comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por isso existem muitos doutores, são aqueles que ensinam, mestres. Por isso existem muitos doutores, muitos mestres, abrindo igrejas, porque eles sabem que as pessoas querem um evangelho mais light. Eles sabem que as pessoas querem ir para a igreja, querem ler a Bíblia, querem ouvir falar de Jesus, mas não querem ser acusados de pecado. Então eles abrem a igreja para dar o que essas pessoas querem.
Eles abrem a Bíblia, falam um pouco de Jesus, distorcem o Evangelho, não confronta o pecado dele, deixa eles viver do jeito que estão, deixa os jovens ficar se prostituindo, deixa, sim, os jovens ficarem fornicando, deixa os jovens se perderem aí no mundo perdido, deixa as mulheres continuar usando roupas sem pudor, deixa os homens continuar viciados aí nos esportes, deixa. E pronto, e vamos pregar um evangelho light, que não machuque eles, que não agridam eles, e vamos pedir dinheiro para eles, que eles vão prosperar, e pronto. E abriram isso, irmão. E é isso que as escrituras dizem, que eles vão, irmão, ter coceira nos ouvidos. Por isso Paulo diz: Timóteo, você tem que pregar a palavra, porque o povo vai ter coceira nos ouvidos, Timóteo. O povo é tão vaidoso, tão soberbo, é uma geração tão mimada, que um menino que estão crescendo, que não sabe o que é peia, não sabe o que é ficar de joelho, não sabe o que é uma disciplina, e já estão adolescentes mimados, e não aceitam exortação, mesmo que ela venha da parte de Deus, e querem viver entregues às suas próprias vontades, a seus belos prazeres. Então a geração mimada por isso. E Paulo disse a Timóteo: Timóteo, você tem que pregar a verdade, meu filho, com doutrina, que vai vir um tempo que o povo não vai querer mais suportar a sã doutrina, não vai querer mais, é interessante, Paulo diz, não vão querer sofrer, suportar, viver, praticar a sã doutrina. Outras doutrinas eles querem praticar, mas a sã, a pura, genuína, verdadeira, essa eles não querem, Então, ele diz que eles vão amontoar para si mestres, que vão falar de acordo com o que eles querem ouvir, de acordo com suas próprias concupiscências. Concupiscência é o quê? Os desejos do homem. E hoje o que é que estão ensinando? Se ensina a fazer um jejum, que o jejum deveria ser feito simplesmente para a pessoa se humilhar diante de Deus, mas ensina-se a fazer um jejum para quê? Para ter conquistas. Está errado. E deveria ensinar-se a santificar, tão somente para a pessoa se humilhar diante de Deus e viver uma vida de agrado a Deus, sem esperar nada em troca, mas apenas a obediência a Deus. Mas eles ensinam o quê? Se santifique, ande direitinho, que aí Deus vai lhe dar o que você está querendo. Tudo gira em torno da cobiça e da ganância do homem. E isso, meu irmão, nos leva a ver o que Paulo está dizendo, que corrobora muito perfeitamente com a profecia de Jesus em Mateus 24, verso 11, e Mateus 24, verso 24, quando Jesus diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganarem até os escolhidos. Ou seja, os sinais e prodígios que eles operam é para enganar, só não enganam os escolhidos, mas enganam o resto do povo. Isso corrobora perfeitamente com o que Jesus disse. E Paulo disse em Atos capítulo 20, ou Atos capítulo 19, que eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para tornar os discípulos seus seguidores. Olha aí o que Paulo está dizendo. Iam entrar no meio da igreja homens cruéis, não iam poupar o rebanho, ou seja, homens que iam querer arrancar do rebanho que o rebanho tem. E dentre nós mesmos iam surgir homens que iam falar coisas perversas, para tornar os discípulos seus seguidores, e não mais de Cristo. E é isso que está acontecendo. As pessoas se tornaram seguidores de homens, e não mais de Cristo. As pessoas se tornaram seguidores de uma placa, de uma denominação, e não mais de Cristo. É bom ter a igreja para congregar, se reunir. Eu digo, a igreja não é o prédio, a igreja que eu digo somos o ajuntamento dos santos, a eclesia. É bom ter a igreja para congregar? É maravilhoso. Como é bom estar aqui hoje? É bom demais. Estar aqui reunido, ver os irmãos, no final do culto dar um abraço, um aperto de mão, um abraço, né? Poder estar aqui aprendendo a palavra, cantar alguns louvores maravilhosos de adoração a Deus, orar junto com a igreja. Isso é bom demais. Isso é maravilhoso. Ter a congregação dos santos para se reunir como igreja. Mas isso, meu irmão, tem que ter cuidado com quem está apacentando a congregação dos santos. Porque de repente, quem estará apacentando a congregação do santo são esses doutores que falam só, o camarada está com coceira, pai, coça aqui meu ouvido e coça, é o que Paulo está dizendo.
De repente é um tipo de líder, de pastor que está ali só para caçar os ouvidos do povo. E coçar os ouvidos é o quê? É falar o que o povo quer ouvir. Falar o que o povo gosta. Rapaz, como eu gosto de ouvir essa palavra. Por quê? Simplesmente porque é uma palavra sensacionalista, herege, que lhe promete as coisas que você cobiça. Só isso. Que promete realizar todas as tuas vaidades. Então é isso que as pessoas iam correr atrás, Paulo falou. E ele revelou isso pelo Espírito Santo. E isso iria acontecer. E por isso a preocupação de Timóteo pregar a palavra. Agora deixa eu dizer para você. Timóteo pregou antes disso acontecer. Paulo está falando o futuro. Timóteo, vai surgir, vai se levantar falsos mestres. Então Timóteo foi pregando e preparando o povo que iam surgir falsos mestres. E agora o nosso contexto é diferente. Nós estamos hoje vivendo dentro do contexto em que os muitos falsos mestres já estão aí em roda de nós. Nós estamos hoje dentro. Timóteo estava lá, né? Ainda ia acontecer. Timóteo estava pregando, mas há uma coisa que não ia acontecer no futuro. E agora, o futuro já chegou e já aconteceu. E nós estamos vivendo o cumprimento dessa palavra que o Espírito Santo revelou a Paulo. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Onde as pessoas não querem mais suportar a sã doutrina. Por isso a igreja para gosto do freguês. Por isso os pastores têm o maior cuidado de levar o povo com uma bandeja de ovo. Não tem que levar direitinho, porque senão o cabo se chateia, vai para a igreja do lado. Não, vamos cuidar direitinho, vamos pregar o que eles gostam, porque senão o cara sai e vai para a igreja. E não é dessa forma que se conduz um rebanho. Não é dessa maneira que se apacenta a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo se apacenta com a verdade, como disse Paulo, e com toda a doutrina. E aqueles que são ovelhas do Deus vivo vão vir visitar e vão ficar. E aqueles que não são ovelhas do Deus vivo vão vir visitar, vão de passagem. Achou bonito, mas não vou ficar porque aqui o caminho é estreito. E é exatamente esse caminho estreito que vai levar você à salvação. Mas muitos acham bonito, elogia e aplaude, mas preferem continuar no caminho largo, como se isso fosse dar salvação para ele. Então, amados, nós estamos vivendo esse tempo. E aqui desde já, eu já quero aqui, irmão, porque ele diz aqui, e desviaram, verso 4, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando para a fábula, ou seja, o pessoal seria preferir as fábulas do que a verdade. Estão pregando a verdade ali, não, isso aqui eu não quero não, eu quero as fábulas. Fábula é o que? Mito, lenda, ficção, algo inventado, é o que estão fazendo aí, o nó na camisa. Não um nó na camisa, Jesus fez isso? Um nó na camisa aí, irmão. Irmão, bota o copo d'água ungida aí em cima da geladeira aí, do televisor, do rádio. Jesus fez isso? Não. Jesus nunca fez isso. Jesus não fez lodo e botou nos olhos do cego, de um cego. Ele não fez campanha do lodo ungido, um cego. E Jesus não mandou o outro cego se lavar lá no tanque de Betesda, um cego. Ele mandou lavar no tanque de Betesda. Ele não fez isso com mais ninguém. E o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes. O profeta Eliseu, uma vez com o Naamã e pronto, acabou-se. Isso não era doutrina que ele estava ensinando. Não era um ritual religioso. Um sacramento ou um ritual. Olha, igreja, isso aqui tem que fazer sempre para poder o povo ficar curado. Não. Mas é esse tipo de ficção que estão inventando aí agora, usando a palavra de Deus. Eles transformaram o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, no maior livro de ficção científica. Porque daqui, meu irmão, eles vão distorcendo a palavra e criando suas mentiras, suas heresias, e o povo vai adotando isso como verdade. O que tem de gente dando nó na camisa, meu irmão, para levar o pastor desamarrar, achando que o demônio vai embora. O que tem de gente aí na hora do programa de rádio, botando água em cima do rádio, para poder a água ficar ungida e a pessoa ser curada. Então é esse tipo de evangelho que as pessoas estão querendo, e é esse tipo de evangelho que os lobos e falsos pastores estão dando para o povo, porque sabe que é o que eles querem. Eles são oportunistas, a visão deles é empreendedora. Rapaz, eu vou abrir uma empresa aqui, deixa eu ver o que é bom para vender, deixa eu fazer uma pesquisa. Aí eu contrato o instituto de pesquisa, ver o que é que o povo está querendo comprar. O povo está querendo comprar sapato, pronto, vou abrir uma loja de sapato aqui. Vou abrir aqui um supermercado grande, que é desse jeito que funciona o supermercado. Vou abrir um supermercado grande ali em tal região. Deixa eu mandar logo fazer uma pesquisa se o povo gostaria que tivesse um supermercado aqui perto. Aí faz a pesquisa,
tantos por cento quer um supermercado lá perto. Então pronto, vamos abrir o supermercado lá. O outro está aqui, uma rua cheia de loja de um lado, loja do outro. O outro ali bota a promoção, vai todo mundo para lá. O cara, rapaz, se eu não botar uma promoção aqui também, eu vou quebrar, eu tenho que botar uma promoção aqui também. Aí o povo se divide, uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Então eles são uma visão empreendedora, visão oportunista. Eles veem o que é que o povo está querendo agora. Não, o povo está querendo milagre. Então pronto, o negócio agora é milagre. O que é que o povo está querendo agora? O papai nessa crise aí, o povo está querendo prosperar. Então pronto, o negócio agora é prosperidade. Qual é a bronca do momento agora? É a chikungunya, é a zika, é o dengue. Então pronto, aqui meu irmão, campanha para curar chikungunya, zika e o dengue. Já fizeram isso aí? Eu vi. Não fez, está lá. Gilmar mandou para mim. Foi, Gilmar? Mandou a foto para mim, a igreja aí fez a campanha. Do repelente ungido, vai curar chikungunya, o zika vírus e o outro lá, dengue. Você dá só uma ofertinha de R$100. Aí você leva o repelente ungido, pronto. Chikungunya vai embora da sua casa. Nunca mais ele pisa lá. Ele vai para a casa do vizinho, mas na sua casa ele não anda. Então irmão, está entendendo, irmão? É isso que o povo quer, coceira nos ouvidos. E é isso que eles estão dando. Eu ouvi um homem de Deus dizer uma coisa. E o que ele disse é uma revelação do Espírito Santo. Que os falsos profetas é um juízo de Deus contra a humanidade. Que é o que eles querem, é o que os falsos profetas estão dando. E eles estão se esbaldando com isso. Se esbaldando. E no fim vão ser assados como um carneiro cevado na fornalha de fogo. E por isso Deus nos adverte hoje de chegar esse tempo. E nós estamos vivendo esse tempo, esse contexto. Paulo chega a dizer para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, porque darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores é aquele que está, doutrina de demônio é aquele que está sendo ensinado. E está sendo ensinado porque tem um espírito enganador ali agindo na vida daquele pregador. E o povo nem está vendo o espírito enganador, porque o espírito enganador está dentro dele, ele está possesso. E a doutrina de demônio, o povo também não está percebendo o que é, porque está infiltrada nas entrelinhas das Escrituras. Igual o Satanás fez em Mateus capítulo 4 com Jesus. Abriu as Escrituras, o diabo abriu as Escrituras no Salmo 91, verso 11 e 12. Disse: Jesus, pula daí, porque está aqui, ó, escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustente e não te opresse nenhuma pedra. E assim que o espírito enganador tem agido dentro das igrejas. Tem aberto as Escrituras, tem distorcido ela e tem dado a palavra de Deus um sentido que ela não tem, e só porque foi lido na Bíblia as pessoas estão agarrando como verdade. Então, meus irmãos, ele diz que as pessoas vão desviar os ouvidos da verdade se voltando para a fábula. Bota um pregador aí na praça, pregando o reino de Deus, e vê quantas pessoas se reúnem a ele. Bota um herege pregando vitória, conquista, campanha e pedindo dinheiro do povo, e olha quantos vão, muito mais. Vai muito mais gente. Anuncia na rádio que hoje vai ter aqui na igreja Missão de Fé uma pregação falando da volta de Jesus ao arrebatamento, e vê quantas pessoas vêm. Aí depois anuncia na rádio e diz que vai ter aqui um pregador, meu irmão, que revela até o número da identidade, e o CPF, e o da Mega Sena também, e vê o quantas pessoas vai vir para o culto. O povo quer isso. O povo tem coceira nos ouvidos, se dizia, as pessoas não querem ouvir a verdade, meu irmão. Tem gente pensando, irmão Auricélio, que porque não conheceu a verdade não vai ser condenado. Lucas capítulo 12, quando Jesus está falando, ele diz, naquela parábola do servo vigilante, o servo que soube a vontade do seu senhor e não praticou, vai ser açoitado com muitos açoites. Mas o servo que não soube a vontade do seu senhor, vai ser castigado, com poucos açoites, mas vai ser castigado. E ali o que é? Que se você conhece a sã doutrina e não pratica, você vai ser condenado. E se você não conhece a sã doutrina, por isso você não pratica, você também vai ser condenado. Só que o juízo vai ser mais duro para quem conhecia, todavia ambos serão condenados. Então não adianta tentar se esconder.
Ah, não, eu estou em adultério, estou no terceiro casamento, estou no segundo casamento, terceiro casamento. Não, mas eu não quero ouvir essa doutrina não, porque pelo menos se eu não ouvir, eu fico livre. Fica não. Não fica. Não fica. Se segundo casamento é pecado diante de Deus, tanto faz você saber como não. A palavra está escrita e você vai ser julgado por ela. Que isso, pastor? Hã? Ninguém escapa. Vou dar um exemplo. Faz de conta que o cara não sabe que roubar. Vamos dizer, o cara não sabia. Sinceramente, ele não sabia. Não sabia. Né? Ele entrasse no supermercado, né, pegasse um xilitozinho, levasse para o filho dele comer. Ele achou que isso não tinha problema nenhum. Não tem problema, vou levar. Levou. Polícia chega na Europa, rapaz, você está preso. Por quê? Você pegou um xilito aqui desse comércio. Não, eu vou preso. Vai preso igual quem roubou um carro. Roubo. Mas eu não sabia, mas vai preso. A lei está lá, a lei é lei. Eu não sabia a lei, mas vai preso. É réu primário, mas vai ter que ser preso. Do mesmo jeito é a palavra de Deus. Mesmo que você não conheça, mas se você peca, você vai pagar pelo seu pecado. Você vai pagar. Então, meu irmão, então entenda bem. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer desviar os ouvidos da verdade. Se voltar fábulas, mitos, lendas. Você tem que buscar é conhecer a palavra de Deus e pedir a Deus: Senhor, me enche de temor, para que eu possa obedecer a tua palavra e viver a tua palavra. Pedir isso a Deus. Senhor, o temor se apagou na minha vida. Eu quero temer a tua palavra. Me enche de temor, Senhor. Senhor, eu estou pecando, Senhor, não estou sentindo nada. Senhor, eu quero sentir a dor do pecado. Eu quero me angustiar quando eu pecar. Em nome de Jesus. Pedir isso a Deus. Senhor, eu quero conhecer a verdade. Me mostra a verdade, me revela a verdade. Apenas a verdade é o que eu quero conhecer. Me mostra. Me mostra. Então, irmão, é isso. Então as pessoas desviam os ouvidos da verdade e se voltam a fábulas. E tudo isso por quê? Por causa da cobiça e da ganância delas. E nós estamos vivendo esse tempo, e nós temos que ter cuidado para não se tornar deles também. Porque já veio gente aqui nessa igreja, de igrejas grandes hereges, nas maiores igrejas hereges do Brasil, e veio gente aqui congregar com a gente, decidido, ficou tão impactado quando ouviu a palavra: pastor, pai, eu vim, que negócio é isso aqui? Que negócio é esse? Não, é o que eu vou congregar aqui, essa aí é o evangelho. Pastor, dei tanto dinheiro lá naquela igreja, fiz campanha, fiz tudo, e o meu filho, doido para o meu filho sair das drogas, eu dizer: pastor, fiz a campanha, meu filho saiu da... Não, faça essa outra aqui, não, essa aqui eu já fiz, faça aquela outra, volta a campanha. Pastor, dei tanto dinheiro naquela igreja, pastor, se eu tiver juntado dinheiro que eu dei lá, pastor, eu tinha construído um patrimônio grande para mim. Pois é, minha irmã, graças a Deus, Deus abriu seus olhos. Aí passa 3 meses, 4 meses. Irmã, o que houve? Não vem mais não? Não, pastor, voltei para a minha igreja antiga. Para aquela igreja que a senhora falou que tomaram tudo da senhora. Aquela igreja que a senhora disse para mim aqui que era herege, que era de falso. Pois é, voltei. Por quê? Porque está viciado a campanha, as mentiras, as heresias e a deturpação do evangelho. Está preso a isso. Não consegue se libertar. E não quer ouvir a sã doutrina. Os ouvidos têm que... Não, mas eu fui para a igreja, mas eu quero ouvir prosperidade. Não, pastor, eu gostei da sua pregação, é verdadeira, mas eu quero ouvir prosperidade. Eu quero ouvir vitória, conquista, vida regalada, crescer. Eu quero ouvir isso, sabe? Eu quero. Meu irmão, então realmente vá para outro lugar, porque aqui você não vai ouvir isso. Não vai ouvir. A única riqueza que você vai ouvir eu pregando, meu irmão, é a riqueza do reino de Deus. Essa é eterna. Agora, então tem uns que vêm e vão embora depois. Vem decidido e depois daqui a pouco, não, vou embora. Eu gostava de lá, estava acostumado com as músicas, com a pregação, com o ambiente, com tudo lá. Eu vou voltar para lá, eu estava acostumado lá. E volta. Quer dizer, o cara só quer uma religião, só isso. Ele não quer a verdade, ele não quer a palavra de Deus, ele não quer o reino de Deus, ele não quer a coroa de glória. Ele só quer uma religião para ele se sentir bem, pronto. Então eles se recusam a dar ouvidos à verdade, se voltam para as fábulas. Mas ele dá um conselho aqui para Timóteo. Verso 5: mas tu, Timóteo, ser sóbrio. Você não se embriaga com isso aí não, Timóteo. Ser sóbrio, não se envolve com isso não. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém.
Então esse conselho que fica para nós, irmão. Está vendo tudo acontecendo, o povo não quer dar ouvido à verdade. Chegou esse tempo, sim ou não? Chegou. Chegou o tempo em que o povo não quer dar ouvido à verdade. Chegou o tempo em que os líderes só querem coçar os ouvidos do povo, falando o que eles querem e pronto. Só isso. Chegou o tempo das pessoas não querer dar ouvido à verdade, se voltar para as fábulas, não querer praticar a doutrina. E porque os líderes só pensam em multidões, então eles sabem, se o povo não quer a sã doutrina, então eu não vou pregar, porque o meu negócio aqui é multidões. É isso que eles falam. Eu quero é muita gente aqui, eu quero ver essa igreja crescer, eu quero muita gente, então não vou dar a sã doutrina, porque eu sei que o povo não quer. Eu vou pregar o que o povo quer, o que eu sei que atrai gente. É isso que eles estão fazendo. Mas ele pediu para Timóteo, que era um líder também. Timóteo, mas tu, ó Timóteo, está vendo aí, Timóteo, que eu estou falando? Falsos líderes, pregando coisa que não convém, o povo doido por heresia, correndo atrás da vaidade. Agora tu, homem de Deus, foge disso. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Sofre as aflições. Irmãos, vocês que são obreiros, vocês que um dia vão dirigir igrejas, vão ser presbíteros, obreiros. Vocês que são ovelhas, irmão, mesmo que você não vá dirigir igreja, mas você é ovelha, congrega. Seja sóbrio, permaneça na verdade. Pastor, você que abriu uma igreja, seja lá onde for, você que vai dirigir uma igreja, seja, nem que o povo venha e vá embora, mas seja sóbrio dentro da verdade. Fique dentro da verdade. E vocês, ovelhas, que desde que vieram para a verdade, as lutas se levantaram, as oposições vieram, o diabo se levantou com o inferno inteiro, está bombardeando tua casa. Seja sóbrio, fica na verdade, ou seja, não volta para as heresias. Essa semana ligou um pastor para mim, da Barra do Ceará, e ele estava até falando um pouco, às vezes até emocionado, dizendo: pastor Jadel, eu tenho acompanhado suas pregações no YouTube, e eu prego bem parecido com o que o senhor prega. Eu era também desse movimento pentecostal. Hoje eu procuro pregar a verdade. Mas pastor Jadel, eu já pensei tanto em desistir. Porque a gente que começa a ver a igreja crescer, daqui a pouco vai embora quase todo mundo, fica quase ninguém. E eu digo: meu irmão, eu passei por isso. E ainda passo. Que muitas vezes um monte de gente, aí vai embora um bocado, fica alguns. E esses permanecem. Depois um monte de gente, vai embora um bocado, fica alguns. E esses permanecem. Aí assim o rebanho vai se multiplicando de Deus. E ele disse: eu pensei em desistir. Eu disse: meu irmão, se o senhor prega a verdade, não desista. Isso Deus está provando, se o senhor vai perseverar, vai ser sóbrio até o fim. Permaneça pregando a verdade, que Deus vai honrar, porque a igreja está precisando de pastores que ensinem o caminho da verdade. Ele me convidou até para ir lá visitar ele, eu vou tirar um momento para ir lá. Mas enfim, homem de Deus, seja sóbrio, amém? Ovelhas de Cristo, sejam sóbrias. Sejam sóbrias. Não queiram o pão imundo que o diabo está dando por intermédio dos falsos profetas. Não queira uma pregação que venha coçar a tua vaidade. Não queira a verdade, apenas ela. Você talvez esteja aí cheio de vaidade, cheio de sonhos fantasiosos e vaidosos, mas nunca queira ouvir palavras que saciem esse desejo carnal. Busque sempre a verdade e permanecer nela. Busque sempre isso. Tu, homem de Deus, seja sóbrio e sofre as aflições. Por quê? Porque andar dentro da verdade com sobriedade vai trazer aflições. Aquele pastor estava angustiado. Quantas angústias nós temos passado até aqui. Quantas lágrimas têm sido derramadas por esse pastor, por esse corpo de obreiro, por essas ovelhas. Quantas angústias nós temos passado, quantas lutas nós temos enfrentado, quantas lágrimas temos derramado. Mas o segredo é: seja sóbrio e permaneça na verdade. Não se afaste, não se arrede, permaneça na verdade. E ele diz: sofra as aflições que forem, que vier, que surgir, mas sofra, Timóteo. Paulo chegou a dizer para Timóteo no capítulo 1, aliás, em 1 Timóteo capítulo 2: sofre comigo as aflições do evangelho. Paulo diz: Timóteo, ser pastor é ser um homem de aflição.
Timóteo, dirigir igreja é sofrer aflições. Sofra comigo, Timóteo, se una a mim, sofra comigo as aflições do evangelho. Timóteo, viver o evangelho vai trazer aflições, mas sofra. Filipenses capítulo 1, a Bíblia diz que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Perseguições. Jesus já tinha advertido. Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Aonde é os outros? Marcos o quê? Lucas, lembra não, né? Parábola do semeador, Marcos 4. E Jesus disse o quê? Que a semente do reino que caiu em cima das pedras é aquele que ouve a palavra, mas quando vem a aflição, a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza e vai embora, desvia. Jesus deixou claro, filho, o evangelho vai trazer aflição para a vida de vocês. Vai trazer perseguição, bombardeio do inferno, de pessoas, mas você permaneça fiel e sofra as aflições. E sofrer as aflições por quê? Porque as aflições do tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Quando Jesus se revelar, nós nos revelaremos com Ele em glória. Ele vai revelar quem é o fiel no meio dessa congregação. Ele vai revelar quem são os fiéis no meio dessa igreja. Ele vai revelar quem são aqueles que estão sofrendo, que estão obedecendo sua palavra, que estão sendo homens e mulheres de Deus de verdade. Ele vai revelar. Então sofra as aflições que vai valer a pena, Timóteo. Igreja, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Mas 2 conselhos aqui para nós que fazemos a obra. A obra de um evangelista é o quê? O que é que um evangelista faz? Evangeliza. Um evangelista, ele evangeliza. Ele fala de Jesus, ele anuncia o reino de Deus, ele prega a palavra. Então, Timóteo, faça a obra de um evangelista. Irmão, nós temos que mergulhar mais no conhecimento da palavra, para que nós possamos ser evangelistas, para que nós possamos fazer a obra de um evangelista e cumprir o nosso ministério. Cumpre o teu ministério, Timóteo, cumpre o nosso ministério. E por que a preocupação de Paulo em pedir a Timóteo para cumprir o seu ministério? Porque Paulo sabia o que Jesus falou em Mateus 25. Quando ele falou daquela parábola, que o reino de Deus é semelhante a um homem que partiu para terra distante e deu dons aos seus seguidores. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, a outro ele deu 3, 5 aliás. Um ele deu 1, a outro ele deu 2, a outro ele deu 5. Cada um fez o que quis. O Senhor não fez nada contra isso, mas no dia da prestação de contas, que cada um foi dar conta do seu talento, do seu chamado, do seu dom. Então Timóteo sabia, Paulo dizia, Timóteo, todos nós vamos prestar conta do dom que nós recebemos. Se você receber um talento, Deus vai prestar conta, você vai prestar conta com Deus desse talento. Se você recebeu 2 talentos, você vai prestar conta dos 2 talentos que você recebeu. Se você recebeu 5 talentos, você vai prestar conta dos 5 talentos que você recebeu. O Senhor está olhando hoje, Ele não vai tirar o talento que Ele lhe deu, você vai prestar conta dele, não vai tirar não. Ele não tira. Ele deixa você fazer o que quer. Quer se beneficiar, se beneficie. Quer usar o talento que Deus lhe deu para ganhar dinheiro e ficar rico, use. Quer usar os talentos de Deus para cobrar, para vender, para negociar, venda, negocie, mas sabe, você vai prestar conta disso. Você está sendo igual aquele homem que escondeu os talentos. Mas se você fizer aquilo que agrada a Deus com os talentos que Ele lhe deu, isso lhe dará recompensa. Então cumpra o teu ministério. Chamado que Deus tem para a tua vida, cumpra ele com fidelidade. Amém, igreja? Amém? Então, irmãos, concluindo, Paulo, ele recebe essa revelação do Espírito Santo e ele escreve. E ele orienta Timóteo direitinho o que é que vai acontecer no futuro. E nós estamos vivendo esse futuro, nós estamos dentro desse contexto. Todos vocês aqui que são pregadores, todos vocês aqui que são obreiros, guerreiros de Cristo e ovelhas desse ministério, da igreja do Deus vivo, tem que entender, nós estamos dentro do contexto dessa apostasia, desse tempo de um povo que não quer nada com Deus, só quer ouvir o que agrada. E nós temos que ensinar essas pessoas, doutrinar essas pessoas, exortar, repreender essas pessoas, com toda longanimidade, mas com doutrina. Com doutrina. E não se surpreender, não se assustar com aqueles que rejeitam, de modo algum, porque isso vai ser normal entre nós. Temos que tão somente, amado, guardar nossa integridade até o fim.
sermos perseverantes por cima de pau e pedra. Por maior que seja a parede que aparecer diante de você, nunca pare. Se Deus não derrubar a parede, vai te dar força para saltar por cima dela. Nunca pare. Eu fico olhando aqui para as dezenas e dezenas de pessoas que estão aqui reunidas hoje. E eu me lembro que no dia que eu caminhava pela calçada, com a bolsa na minha mão, com a sacola, aliás, levando minha Bíblia dentro, e eu voltava da rádio comunitária, eu orava a Deus: Senhor, me dá um casal de obreiro para me ajudar. Eu me lembro aqui, meu irmão, das muitas vezes que eu vim para o culto, eu, a minha esposa, a irmã grande e o meu filho, o Delzinho, e nós sentávamos numa rodinha aqui no pé do altar. Como não via ninguém, a gente passava um tempo ali, orava, cantava louvores, lia a Bíblia. Depois terminava e ia para casa, e a angústia no meu coração. E o diabo muitas vezes dizendo: para, desiste. E eu dizia: não, Deus me chamou, eu tenho que avançar, eu tenho que ir, eu tenho que permanecer. E quando tudo parecia aí, como o diabo bombardeia, meu irmão. Além de não vir ninguém para a igreja, eu fiquei passando uma provação terrível financeira. Eu já falei isso várias vezes para os irmãos, ao ponto de eu passei 150 dias, 5 meses ou foi 6 meses, agora me deu um branco aqui agora. Com 5 meses, com R$30. R$30. Sim. Comendo das migalhas que o corvo trazia de manhã e de noite. E bebendo das águas salgadas do ribeiro do Querite. Porque nem R$2,50 eu tinha para comprar uma garrafa de água boa, e vivia doente do estômago, eu tinha problema no estômago. Sim. E ali o diabo dizia: vai-te embora. Eu digo: não, vou ficar aqui. Eu digo: Senhor, ainda que não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas do curral, a minha confiança está no Senhor. E eu dizia: meu Deus, eu vim aqui porque eu te amo e sei que tem um chamado. Se eu não puder sustentar minha casa, minha esposa vai para o interior, para a casa da mãe dela, mas eu vou ficar aqui fazendo o que o Senhor mandou. E eu dizia: Satanás, eu não vou ouvir tua voz, eu vou ficar aqui. E o diabo dizia: faz uma campanha. Lembra lá no interior de fazer campanha para o povo vir? Eu digo: lembro, mas não vou fazer, não vim aqui para campanha. Unge algumas coisas e dá para o povo, para eles virem, que o povo vai vir. Tu está aí todo mundo crescendo, tua igreja não sai do lugar. O diabo dizia: teu ministério, sai do lugar. E eu dizia: nem que eu fique só até o fim, mas eu vou ficar dentro da vontade de Deus. E hoje, por isso vocês estão aqui, porque se eu tivesse saído da verdade, vocês não estariam aqui. Mas houve barreiras, lutas, obstáculos, tentações. O diabo é tão sagaz, irmão, que o diabo vê as tentações da gente, ele perturba a gente. O diabo usou pastor para ir na minha casa. Na minha casa. E dizer: pastor Jadel, vamos fazer o seguinte. Estamos vendo que o senhor é homem de Deus. A gente bota a placa do nosso ministério aqui, pronto, o senhor vai ficar livre de todo problema. Deixa a gente botar a placa do nosso ministério aqui. Eu digo: obrigado, meu irmão, mas eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho que ir nela. E vocês vão passar por isso que eu passei. Vocês vão começar congregações sozinhos, sem ter ninguém para lhe ajudar. Vocês vão começar a congregação sozinhos, e talvez a sua esposa vai estar do seu lado dizendo: vamos embora, nós não temos chamado. Vocês vão começar congregações sozinhos, vão se sentir abandonados, vão se sentir rejeitados, vão querer que uma vida entre na igreja para vocês pregar e não vai entrar ninguém. E vocês vão ter que guardar a verdade, a sã doutrina e ser fiel, porque se vocês forem fiéis, Deus vai honrar o ministério de vocês. Nunca abandone a verdade, nunca abandone o evangelho que salva, o verdadeiro. Nunca. Deus não te chamou para ser artista, Deus não te chamou, meu irmão, para ser famoso, para ser top. Deus te chamou para ser servo, Deus te chamou para andar em humildade, em simplicidade. Deus te chamou para ser homem de Deus e mulher de Deus dentro da verdade. É isso. Nunca, irmão, nunca abandone a verdade. Mesmo que tudo em sua volta dê errado. Mesmo que há momentos que parece: poxa vida, parece que até o Senhor não está mais comigo. Não vem ninguém. Estou passando necessidade financeira. Aluguel do templo atrasado. Senhor. Há momento, irmão,
que você falta entrar em desespero. Se você não tiver confiança no Deus que você serve, aí você joga tudo para cima. Mas se você tiver fé, você vai atravessar situações, irmão, que depois você vai passar e vai dizer: meu Deus, como é que eu passei aquilo? Aí o Senhor vai dizer, eu estava ao teu lado andando contigo. Em outros momentos o Senhor vai dizer: eu estava te levando nos braços. Então, amados, seja sóbrio em tudo. Sejam sóbrios. Nós não precisamos de shows, amém? Nós vamos fazer festas ágape como a igreja primitiva fazia. Isso nós vamos fazer. Festas ágape, culto ágape. O que é isso, pastor? Um culto, quando se termina o culto, a igreja está ali com jantar ou com almoço, todo mundo com amor e alegria de graça, na simplicidade de coração, todo mundo ali na presença de Deus. Isso sim, nós não precisamos aqui de um forró, não precisamos de algo que alegre nossa carne, o mundo já nos oferece isso sobrando. E que nós precisamos agora é pedir a Deus que nos dê um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, e nos ensine a chorar pelas almas e a gemer pela depravação da sociedade. Então, meu irmão, você está entendendo, irmão? Vai vir tempo, chegou o tempo. As pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem. As pessoas não querem a verdade. Nós vamos para uma praça para pregar para 1000 pessoas, 2 vão se converter e querer vir congregar. É assim que é. Mas nós temos que continuar dentro dessa verdade e honrar o nosso Senhor. Então, o conselho, concluindo a mensagem e resumindo tudo. Há uma necessidade de se pregar a verdade, no verso 1, e nós temos que pregar essa verdade. De qualquer maneira, todo o tempo e fora de tempo. E nós temos que fazer isso com longanimidade e com doutrina. Tem que ser a doutrina. E o tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina, ia ter coceira nos ouvidos, e os falsos mestres iam se reunir para alimentar a carnalidade delas, a cobiça delas. É esse tempo que nós estamos vivendo. Se você ligar a rádio e televisão, toda hora estão lá eles, falsos mestres, pregando as heresias deles. Então, as pessoas desviam os ouvidos da verdade para se voltar para fábulas. Mas nós temos que ser sóbrios, sofrer as aflições que vierem, fazer a obra que Deus nos confiou e cumprir o nosso ministério, até a volta de Cristo. Amém?